Bora lá, fiel, acompanhar as últimas notícias do Corinthians aqui. A Lelê e o Mano, da Rádio Energia FM, trouxeram as últimas atualizações aí do Corinthians após a classificação do Timão. O Mano trouxe uma informação aí do Pedro Raul sobre ele não continuar mais no Corinthians. E você acha que o Pedro Raul ainda tem espaço depois daquele gol que ele perdeu ontem? Já na segunda parte do vídeo tem uma polêmica envolvendo o Hugo Souza, porque na saída do gramado dele após a classificação do Corinthians, ele foi muito ofendido verbalmente por torcedores que estavam na arquibancada. Cena lamentável de ver, tem um trecho aqui também que a gente vai fazer a reação dele. Resumindo, tá bem legal o vídeo, então curte aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal, bora lá fiel, assim sempre vai receber as informações do Corinthians, tá certo? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E aí, mano? Tá, não passava nem o Corinthians ontem... Ontem o Corinthians teve mais sorte do que juízo, velho. Eu vou te falar, cara, é inadmissível o Corinthians entrar com sangue tão doce num jogo decisivo de Campeonato Paulista, cara. É uma decisão... não é minimizando aqui, já vou chegar também na atuação do Hugo Souza, que mais uma vez aí foi herói. E vou te falar, cara, como é bom ver o Hugo Souza. Uma das maiores voltas por cima da história recente do futebol. De um cara rejeitado no Flamengo pra talvez aí o Yashin de Itaquera. Não vi Yashin, mas vi Hugo Souza. Esse cara é monstro demais, você é louco. Tá maluco. Mas antes de chegar aí no... Antes de chegar no Yashin de Itaquera... Não falhou no gol? Não acho que tenha falhado não, Dodô. Eu já vou chegar no ponto aí também. O goleiro com o nível dele tem esse... que tirar aquela bola. Mas eu vou explicar o porquê, Domênico. Do jeito que tava ali, já vou chegar nesse contexto aí. Mas antes de chegar no gol... o Corinthians no primeiro tempo, Dodô, ele poderia já ter descido pro intervalo com 3 na lomba, mano. É verdade. A Portuguesa perdeu um gol ali cara a cara, antes de sofrer o pênalti ali, que o Hugo Souza manda pra escanteio, porque aquela bola resvala no Hugo Souza, que a bola vai por cima do travessão. Teve o lance ali que André Ramalho e Mateuzinho, um deixa pro outro deixa pro um. O jogador da Portuguesa deu um tapa no meio dos dois ali, saiu cara a cara com o Hugo Souza, que acabou cometendo o pênalti. Goleiro, quando sai assim, geralmente acaba fazendo o pênalti, e não foi diferente, ele acabou fazendo, mas defendeu. Quando ele defende esse pênalti, eu falei, porra, agora o Corinthians vai inflamar no jogo. Porra, tava tomando maior sufoco, o goleiro pegou o pênalti, agora é a hora do Corinthians entrar no jogo. Não entrou. E ainda no final do primeiro tempo, Domênico, o Ranielli, cara, na boa, que partida bosta do Ranielli ontem. Que isso? Nossa, o André jogou mal também, o próprio... Não, mas o Ranielli, o Domênico Gatto, ele tem um potencial pra ser melhor do que ele vem sendo. Mas o Ranielli, te falar, mano, ontem o Alan acabou entrando também, ganhou uma oportunidade como titular, foi muito mal, o próprio André não tava bem, o Bidon um pouco aparecia no primeiro tempo também, tava sobrecarregado, lá na frente o Memphis numa tiriça do cacete, o Guinegão também não conseguia fazer lá muita coisa porque a bola também não chegava, mas te falar, o meio campo do Corinthians, mano, o semblante do fracasso era o Ranielli. Tudo que ele tentava, ele errava. Tanto que aquele lance, Domênico, que gera o gol da Portuguesa, é um lance que ele tá praticamente na lateral do campo, com possibilidade ali de mandar a bola pra frente. Ele põe força na bola, mas ao invés de mandar pra frente, ele manda pra cima, ele manda pro alto. E vou te falar, esse para-raio de zica desse André Ramalho também, na hora que o Ranielli dá o chutão pro alto, e parecia que queria ganhar um leitão, chutando aquela bola na fazenda lá pro meio da área. O André Ramalho tá posicionado sozinho, Domênico Gatto, aonde a bola vai cair. O jogador da Portuguesa, obviamente, que se aproxima dele pra tentar ali brigar por espaço, mas o André Ramalho, ele não sobe um gilete do chão contra um jogador que é mais baixo que ele. Cara, tudo que vai acontecer contra o Corinthians passa pelo pé do André Ramalho. Todo lance que gera algum tipo de perigo, o André Ramalho tá envolvido no lance. E ontem, Domênico, na hora que ele perde aquela disputa de cabeça, que a bola sobra pra entrada da área, e também o jogador da Portuguesa que acaba fazendo o gol ali sem marcação nenhuma, ninguém encosta no cara pra fazer uma abafa, pra dificultar o chute. É um lance, Domênico, que se você olhar de frente, a bola ela vem rasante e passa no meio dos dois ali, tanto do André Ramalho quanto do jogador da Portuguesa, e acaba enganando o Hugo Souza. É uma bola que vem com muita velocidade da entrada da área. A bola, você pode falar, é defensável. É pelo nível do goleiro que é o Hugo Souza, mas é muito difícil um goleiro, talvez ali naquele momento, agir num ato reflexo e conseguir fazer essa defesa. Se faz uma defesa que você fala, puta defesaça. E se toma, as pessoas começam a falar, pode ser falha. Mas eu não encaro como falha não, porque pra mim quem falha primeiro é o Ranielli, na sequência André Ramalho, e depois pelo fato de não ter cobertura no jogador que chuta. Mas aí, cara, pô, quando eles tomam um gol, teve uma oportunidade com o Memphis ali também, absurda, que ele acaba desperdiçando no primeiro tempo. Volta lá depois aí do intervalo, o Dorival acaba colocando o Garro também, junto com o Bidon, para tentar um pouco mais de criatividade, e o Corinthians não consegue absolutamente nada. Até a pausa ali para hidratação, por volta aí de 20 minutos, 22 minutos, o Corinthians era um time morto dentro de campo.
E começa a melhorar quando entra o Vitinho, entra ali o Kaique, o Dieguinho, enfim. Aí o Corinthians ele começa a ter uma sobrevida. Aí o Corinthians ele começa a ir pra cima da Portuguesa, mas nada de qualidade técnica, nada de construção de jogada. Era mais na base do abafa porque ele tava perdendo o jogo. Tanto que aí consegue um empate aí num belo lançamento do Mateuzinho. Uma baita dominada do Vitinho também ali, já praticamente ajeitando pra fuzilar o goleiro. E a finalização também, porra, é aquele negócio. É o que a RG comentou antes do programa, ele tava trocando ideia, ele falou, mano, lembra muito o Jairzinho. E eu concordo com a RG, eu não vi o Jairzinho, mas se eu vi o Vitinho, eu já tô satisfeito. Um comentário desse, seu louco. A fuzilada que o Vitinho deu, parecia o Jairzinho, o RG. Uma paulada ali sem chance em cima do goleiro. E parabéns, Vitinho, é isso que você foi contratado pra fazer, e é isso que você fez, decidir um jogo. Mas ontem, o Quintino, na hora que foi pros pênaltis, aí eu já tinha certeza que o Corinthians passaria. Porque o psicológico da Portuguesa foi pro cacete. Mesmo o Garro começando, desperdiçando ali e tudo mais. Mas, cara, na boa, quando você tem um goleiro do naipe do Hugo Souza, é difícil você não acreditar que você vai passar. Porque o Hugo Souza, cara, é aquele maluco, é um herói que não usa capa, Domênico, sabe? É aquele cara que realmente vai e vai dar conta do recado. Por mais que a bola, em determinado momento, tenha passado no meio das pernas dele também numa cobrança de pênalti do jogador da Portuguesa, enfim. Mas é aquele cara, mano, que ele parece que cresce 3 vezes o tamanho dele na hora da cobrança. O jogador que vai bater contra ele costuma gelar, mano. Vide o próprio cara que perdeu na hora do jogo, nas alternadas ele perdeu também. Ele também perde de novo o pênalti. Então o Corinthians ele consegue realmente avançar, fez a sua obrigação. O René. Por mais que o Corinthians tenha sofrido, mas independente da sofrência, Bento, o Corinthians conseguiu a obrigação dele, que era avançar, cara. Pra mim aí o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, aí eles tinham a obrigação de avançar. Eu não vou zoar o Santos agora, Quintino, porque eu tô falando sério. Pra mim o Santos era inferior ao Novo Horizontino, então eu não acho que era tanta obrigação do Santos assim passar. Tanto que eu coloquei na aposta que eu fiz na KTO, coloquei o Novo Horizontino passando e me ferrei por causa do Corinthians, que eu coloquei que o Corinthians passaria no tempo normal e quebrei a cara. Mas o Corinthians ele conseguiu fazer essa obrigação dele, Bento, e agora vai pegar o Novo Horizontino fora de casa, mas eu acho que tem tudo pra reviver a final do Paulista do ano passado. Pra mim, a final é Corinthians e Palmeiras. Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu vi nos últimos 2 jogos. Pode ser que seja mais, eu vi até uns jogadores comentando. O Corinthians eu achei meio sem perna, cara, no jogo contra a Lusa. Você não achou, não? Mas o Dorival, Bento, ele acabou rodando o time. Tanto que o André, que não tinha jogado contra o Atlético Paranaense, ele volta, mas ele saca do time o Gabriel Paulista, ele saca do time aí o Matheus Pereira. Então ele tem feito essas adaptações aí no time para justamente tentar meio que dar uma oxigenada na galera e preservar alguns outros jogadores. Mas eu vou te falar, Bento, eu sei que hoje existe uma romantização, uma vitimização do jogador moderno em falar que tá cansado. Esses caras, Bento, eles começaram a treinar praticamente no meio de janeiro. A gente tá chegando agora no final de fevereiro. A gente tá falando de 1 mês e meio de trabalho, cara. É inadmissível um jogador profissional, cara. Um jogador profissional que joga 2 vezes por semana, no mês de fevereiro, que nem terminou ainda, falar que não tem mais perna, mano. Cara, eu sei que tem um monte de fisiologista de YouTube aí que vão falar, você também não é fisiologista, mano. Mas eu me baseio em declarações de jogadores que trabalham comigo. Cicinho, Emerson Sheik, Michel Bastos, Kleber Gladiador, todos eles falam que é um absurdo. Porque hoje, Bento, é muito mais fácil e cômodo dormir no barulho de fisiologista e preparador físico e falar, não, o seu CK tá muito alto. Qualquer atleta de alto rendimento, qualquer atleta que faça uma atividade física diária, ele vai ter um CK alto. Então, e eu posso falar isso porque eu faço exame também, o CK ele determina aí a destruição muscular, o seu desgaste muscular. Qualquer cara que treina pesado, não dá pra você se basear naquela medição que o laboratório coloca do teu lado, pra você ter como referência. Porque aquela medição serve pro cara comum, o atleta esporádico, aquele cara que não faz uma atividade tão intensa. Tanto que se você pegar aquele... Aí vão falar, mano, mas não sei o quê. O IMC, que os caras fazem a altura pelo peso, lá pra ver se você tá gordo ou não. Faz o IMC do Mike Tyson. Vai dar obesidade mórbida, velho. Então, existem situações e situações. Você não pode padronizar o atleta profissional como se fosse um cara comum. Não dá, velho, não dá. É óbvio que o CK do atleta profissional vai estar sempre alto. O cara treina aí forte em um período, ele joga. Então a atividade física desse cara é frequente, Bento. Mas pra mim, cara, não me entra na cabeça o cara em fevereiro falar que não tem mais perna pra jogar, mano. Ainda mais esses caras na média de idade de 24, 25, 26 anos de idade, mano. Vai cagar, mano. Tá, meu amigo aqui, o Davi Pires, gambazão igual você, que mandou mensagem aqui, ó. Por mais que o Yuri seja meio bagrizão, mas ele faz uma falta danada. Você concorda? Plenamente. O Yuri é aquele mal necessário.
O Yuri lembra muito uma cueca velha. Você fala, putz, não quero mais. Mas quando você se desfaz, você fala, puta, preciso dela. Hoje o Corinthians ele não tem, Bento, no seu elenco, um substituto à altura do Yuri. Mesmo o Yuri perdendo 10 gols aí pra fazer um. Mas, cara, tá entrando o Guinegão. O Guinegão ontem que a bola não chegou muito pra ele. Mas, cara, não dá pra ter a confiança nele também. Ele deu passe pro Memphis, inclusive nesse gol no primeiro tempo que ele perdeu. E esse bagre do Pedro Raul, que perdeu um gol idêntico no segundo. Você viu o gol que ele perdeu, Bento? Foi praticamente idêntico ao gol do Memphis, cara. Vi. E era o lance de empate, cara. Então o cara que tá buscando oportunidade, ele não pode se dar o luxo de desperdiçar uma chance cara a cara como o Pedro Raul perdeu, mano. Não dá, mano. Esse cara por A mais B, dia após dia, ele prova que ele não tem condições de jogar no Corinthians. Eu sei que amanhã ele pode fazer um gol, pode ser até um gol decisivo. Imagina, contra o Palmeiras ele entra e faz um gol. Vão falar, vai, mano, fala do Pedro Raul. Mas tudo que ele tem me mostrado até agora, me credencia a pensar do jeito que eu tô pensando, Bento. Não dá, cara, não dá. Centroavante que você não confia, Domênico, é muito complicado. Bom, pelo menos é no sábado à noite, né? Porque o Novo Horizontino lá, vou falar pra você, eu já fui lá, uma lua pra cada um, vai ser 8h30, pelo menos dar uma benizada, né? No jogo. O Corinthians joga na quarta-feira contra o Cruzeiro. É aqui ou lá, mano? O Cruzeiro. O jogo do Corinthians, deixa eu lá só confirmar, Bento, mas todo mundo lá. joga fora. Só o Palmeiras joga em casa. O Corinthians vai jogar lá contra o Cruzeiro. Então é isso. Quarta-feira, 20 horas. Quer falar mais alguma coisa aí, mano? Como é que é? Mais alguma notícia que passou despercebido? Podemos dar risada, feita, viu, começar o show do Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais a respeito da renovação do Memphis. Isso. Inclusive porque o Marcelo... já vou até antecipar aqui rapidinho. Manda. O Marcelo Paes falou que antes de pensar em conversar a respeito de renovar com o Memphis, ele quer acertar a dívida dele com o Tadjeres. Parabéns, Corinthians. Você é o melhor pagador do Brasil. Você tem responsabilidade. Você quer honrar seus compromissos. Bom, vamos aos fatos. De clubes da Série A, ninguém jogou mais do que o Corinthians nessa temporada. E além do Vasco, ninguém mais se despediu tão tarde de 2025 como o Timão também. Menos tempo de férias, menos treinos, muitos jogos, algumas lesões e mesmo assim o Corinthians segue na luta, do jeito que dá e com sede para ser campeão de novo. Isso é Corinthians, Osmar Garrafa. Na luta, você viu o time que mais tem partida no ano, sem a pré-temporada adequada, mas com muita raça e sede, como disse o Thiago Salazar. E o Hugo, esse grande destaque, né? Não tenha dúvida, não é novidade. O Hugo realmente tem demonstrado uma identidade com o Corinthians sem igual, muito pouco tempo de clube, é um cara identificado com o Corinthians, vive uma grande fase, deve realmente ir à Copa do Mundo e vou um pouco mais além, essa história de Hugo à Copa do Mundo apenas como terceiro goleiro, não. Acho que pelo momento dele dá para se pensar em outras situações, né? Mas é uma outra questão. Sobre o Corinthians, não esteve bem ontem na partida e não dá para exigir do Corinthians... A Portuguesa fez uma grande partida. Que ele vá bem em todas as partidas por esse calendário maluco que está vivendo. Sim. E cabe, o Alex, ao Dorival Júnior ter esse entendimento. Por isso, eu já adianto, para mim, na quarta-feira contra o Cruzeiro, eu iria com o time completamente desfigurado, né? Priorizando o jogo do próximo sábado, que é muito difícil contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, Alex. Porque se você desgastar os titulares contra o Cruzeiro, você tem a mesma situação do que aconteceu nessa semana e que o Dorival reclamou ontem na coletiva. Verdade. Ele falou que a Portuguesa ficou se preparando a semana inteira, enquanto nós, né, como Corinthians, fomos ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense com o time titular. Se ele colocar o time titular contra o Cruzeiro, ele vai desgastar ainda mais o time para pegar o Novo Horizontino fora de casa, que em tese é mais forte do que a Portuguesa, porque fez a melhor campanha, e não no domingo, e sim no sábado. O que é um dia menos, inclusive, de preparação. E é longe, né? Então, o desgaste é muito grande, é tudo muito difícil. Então, eu tenho quase que certeza de que o Dorival Júnior vai colocar um time, se não reserva, quase todo reserva, e aquele risco calculado, né? Assim, um risco maior de descartar 3 pontos no Campeonato Brasileiro em prol de uma possibilidade maior de você chegar a mais uma final de campeonato e disputar um título. Time inteiro reserva. Eu iria eu também, eu iria. No máximo goleiro, o Campeonato Paulista para o Corinthians, na minha opinião, ele é muito importante. O Corinthians já bateu campeão da Supercopa do Brasil. Se ganha o Paulista, Alex, né? No campo da hipótese, se ganha o Paulista, ele tem muita tranquilidade para a sequência da temporada. E mais, e transfere uma pressão enorme, tudo no campo da hipótese, tá? Transfere uma pressão domingo, né? enorme para o rival Palmeiras. Você imagina
Né? Imaginemos. Passaram São Paulo, né? Não, mas estamos no campo da hipótese. Estamos no campo da hipótese. Você está falando como se o Palmeiras tivesse passado na final. Mas os dois vão pressionados. Alex, os dois vão mesmo que o Palmeiras não passe, né? O Corinthians, 4 títulos, tudo campo da hipótese, tá? E o Palmeiras ainda brigando. Então, para o Corinthians é muito importante o Campeonato Paulista, porque ele teria um ano tranquilo. Então, não dá, o Corinthians não tem elenco para abraçar a temporada de todos os campeonatos. Sim. Então, acho que o Campeonato Paulista é muito importante, sim, para o Corinthians. Eu priorizaria o jogo contra o Novo Horizontino. E neste ano, o Campeonato Paulista passa a ser também muito importante para o Palmeiras. Ao contrário do que era 2, 3 anos atrás, em que o Paulista era só mais um campeonato perto de outros mais importantes que o Palmeiras ganhava, agora não. O Abel está pressionado. É isso. Já são 2 anos sem conquistar um título sequer. Então, o Paulistão para o Palmeiras, assim como também, para o Corinthians e também para o São Paulo, que precisa de uma reafirmação, o Paulistão virou Paulistão mesmo, não tem nada de Paulistinha, não. Se o Palmeiras se o Palmeiras não ganha o campeonato, um exemplo, e o Corinthians ganha o campeonato, a pressão do lado de lá, mas ela vai ser gigantesca, pela rivalidade, por tudo. Exatamente. É claro que o jogo é jogado, o lambaria pescado, tem muita coisa para acontecer. E se o Corinthians ganhar do Palmeiras, então mas pode ser um Novo Horizontino, aí que campeão paulista, a gente não sabe. Pode. Mas a gente só está trabalhando. As máquinas, Dorival, fosse eu treinador do Corinthians, até o Hugo não jogaria. Eu também. É time totalmente reserva. Até o Dorival time totalmente reserva. Descansa o Dorival. Descansa, põe ali todo mundo dentro de uma caixinha e vai pra quente e bela Novo Horizonte no final de semana. É isso, aí sim, aí vai todo mundo focado. Bom, agora é o seguinte, nós vamos fazer contato com o Alexandre Silvestre, que está lá no Parque São Jorge. Boa noite, Silvestre, boa semana para você. O goleiro Hugo foi o destaque mais uma vez na partida pelas excelentes defesas, mas também aconteceu algo extremamente absurdo. Ele sofreu ataques da torcida da Portuguesa ao sair de campo. Então, conta pra gente o que de fato aconteceu. Foram 2 torcedores da Portuguesa. O Hugo Souza, herói, ficou até mais tarde no gramado, dando entrevista. E quando ele estava deixando o campo do Canindé para descer o túnel do time visitante que dá acesso ao vestiário ocupado pelo Corinthians no jogo de ontem, fica bem pertinho ali da parte da arquibancada atrás do gol, de um dos gols, do gol oposto à marginal. E 2 torcedores xingaram o Hugo Souza de tudo quanto é nome, de tudo quanto é jeito. Um terceiro torcedor advertiu os outros 2, pediu parem com isso. Mas em vez de eu ficar explicando, vamos colocar o vídeo. Então, com muita atenção, vamos ver o vídeo, escutar o que os caras disseram e depois os desdobramentos eu conto pra vocês. Aí, ô seu sem dente, passa. Aí, ô sem dente, vai cortar esse cabelo aí, ó. Piolhei. Seu piolhei, seu filho da O Hugo Souza, até o momento que eu tenha conhecimento, não se manifestou. A Portuguesa, depois da cena, ontem mesmo, já emitiu uma nota de solidariedade ao Hugo Souza, goleiro do Corinthians, dizendo que é totalmente contra esse tipo de atitude, que vai apurar o caso e eventualmente punir os 2 torcedores que xingaram, que ofenderam com cunho racista o Hugo Souza. Corinthians hoje na Federação Paulista, durante o Conselho Técnico, cobrou a federação também já emitiu nota dizendo que é totalmente contrária e esses torcedores devem ser punidos aparentemente tanto pela Portuguesa quanto pela Federação Paulista, e precisa ver que tipo de punição administrativa a FPF pode colocar em cima dessa história. Tá certo, Silvestre. Obrigada por todas as informações. Isso é atitudes descabidas, né? Mas, Silvestre, volta aqui, porque é o seguinte... eles querem... Vão comentar? E o desempenho do Hugo? Sobre essa notícia de cunho racista, a Portuguesa se pronunciou de forma muito rápida. Isso é importante, a gente tem que colocar um basta nesta questão. E sobre o Hugo, né? O Hugo tá focado na carreira dele, Copa do Mundo, ele deu entrevista ontem, conversou com a gente, né? Ele tá com esse pensamento e tá merecendo realmente, porque parece que nasceu no terrão, Alex. Parece que nasceu no terrão, cara. Em tão pouco tempo ele já é um ídolo, não é, Alex? Já, sem dúvida nenhuma. Ele é o maior ídolo do Corinthians hoje, maior na minha opinião. E idolatria é uma questão muito subjetiva e pessoal. Cada um tem seus critérios para falar quem é ídolo e quem não é. Para mim, vendo o Corinthians e o elenco atual e de alguns anos para cá, o Hugo é o maior.
Depois pode vir o Yuri Alberto, pode vir o Memphis Depay, mas assim, Hugo e Memphis para mim não cabem na mesma frase em termos de idolatria. Não, claro. Então o Memphis foi importante quando chegou, ajudou o time a não cair, levou para Libertadores junto com o Hugo, com o Yuri, com outros jogadores importantes também, o Garro, mas o Hugo Souza, não só pela qualidade em campo, mas pela identidade que ele construiu com a torcida, com o clube, acho que ele já ganha um status de ídolo. Sem contar que ele decide. E essa imagem, quando ele abraça a torcida corintiana, ó, é uma imagem emblemática do Hugo. Olha que foto linda. Né? E é espontâneo, né? Não é nada forçado. É um abraço que ele dá na torcida corintiana por retribuir. Aliás, por falar em retribuir, a torcida do Corinthians agradece, mas muito, né? Pelo menos com os corintianos que eu tenho conversado, né? Agradece demais. Estão pensando até em fazer um busto, não dentro do Parque São Jorge, mas nas proximidades, a Carlos Miguel. Né? A torcida do Corinthians ama o Carlos Miguel, que deu banana pro Corinthians e vazou, e aí surgiu o Hugo da Fiel, né? Então, a torcida corintiana é muito grata. Não sente falta do Carlos Miguel, a torcida corintiana? O Carlos Miguel fez tudo certinho na visão da torcida corintiana, foi embora na hora certa, porque ele saiu e chegou esse espetacular goleiro chamado Hugo, que já é ídolo da torcida corintiana. E ele tem uma característica a mais, que para um goleiro é muito importante, até para se diferenciar de outros, que é a qualidade de pegar pênaltis, né? Ontem, por exemplo, ao todo, foram 10 pênaltis batidos contra o Hugo, ele pegou 3. 30% das cobranças de pênalti para um goleiro é um aproveitamento muito bom, né, cara? Ele é muito fera nisso. E isso vai ajudá-lo a levar para a Copa do Mundo, inclusive. É isso aí. E no Corinthians é aquilo, o raio cai várias vezes no mesmo lugar. Ó o abraço. Ó o abração, é isso aí. Bom, bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, né? Se inscreva aqui no canal, aquela conversa que você já sabe, eu agradeço demais a sua presença aqui, beleza? Pessoal, eu sei que a zoação dentro do futebol, ela faz parte em certos momentos, né? A provocação é até o molho de tudo isso, faz sentido, né? Mas tem uma linha que não dá para atravessar. Esse tipo de ofensa que o nosso goleiro sofreu aí, né, ao sair do gramado lá no Canindé após a classificação do Corinthians é lamentável, né? Porque o cara fala palavras muito baixas ali que é para realmente atingir ele, né? São palavras preconceituosas, são palavras racistas, e isso aí não tem espaço dentro do futebol, tá? Uma zoação saudável, né? O Palmeiras não tem mundial, e aquela lá, o enredo que a gente sempre faz, né? Uma zoação que dá até pra você fazer naquele churrasco no final de semana com a sua família. Agora, isso aí que eles falaram, que eu não vou nem repetir aqui, isso aí não tem cabimento, né? Isso aí acho que infringe até a lei, né? Eu não sou expert no assunto, mas é ruim e feio e desagradável de ver, né? Porque isso aí é lamentável. A Portuguesa, né? Para ser... dá o viés de resposta, né, o benefício, sei lá, da dúvida, não sei assim que se a gente fala, não se pronunciou ainda sobre esse ocorrido, e aí a gente fica no aguardo, lógico, eles se pronunciando, a gente vem e coloca a parte deles aqui para ficar justo também, mas até o momento não foi feito aí nenhuma retratação por parte do clube da Portuguesa, tá certo? Então é isso, pessoal, lamentável essas cenas, mas falando de coisa boa, né, o Corinthians viaja para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, né? O jogo dificílimo, pessoal, principalmente pela conta do desgaste físico. O Corinthians já apresentou um desgaste físico enorme contra a Portuguesa, né? O Corinthians teve um jogo difícil contra o Atlético Paranaense fora, né? E aí pegou uma Portuguesa descansada, a Portuguesa tava voando, cara, tava voando. E aí agora, nessa semana, pega o Cruzeiro fora de casa, depois já volta para fazer a decisão. Cara, tá apertado o calendário, mas é isso, né? Corinthians, vamos que vamos, né? Tomara que esse planejamento de elenco, que já está melhor do que ano passado, continue melhorando, chegue novas caras, né? O Corinthians precisa de mais um atacante bom, não dá para ficar... põe um Guiregão, não, precisa de um cara para resolver, mano. Olha o tamanho do Corinthians, sabe? Então... é isso. Usa o espaço aqui embaixo para deixar a sua opinião. Bora trocar uma ideia. Prazer ter você aqui, beleza? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, não custa nada. Batemos 2.000 inscritos já. Tô muito feliz, né? Então vamos lá ajudar a gente a bater a meta de 5.000 inscritos. Se você não for inscrito ainda, deixa a sua inscrição aí, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vai, Corinthians!